vou agora trocar ideias, ouvir a opinião e debater com o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, advogado tributarista, professor da Universidade Mackenzie, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. E com o Dr. José Serra, economista e professor, doutorado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, deputado federal constituinte e também relator da Comissão do Orçamento, Finanças e Tributação da atual Assembleia Nacional Constituinte, ex-secretário de Economia e Planejamento de São Paulo. E também engenheiro civil, ou quase engenheiro civil. Eu espero tratar também do capítulo sobre tributação de minha proposta de Constituição, publicada em julho de 87, na revista Visão. Doutor Serra, você foi o relator da Comissão de Tributação, verdade, Orçamentos e Finanças da Assembleia Constituinte. Nós temos aqui um exemplar final do que saiu dessa comissão, sabendo que o relator não é ele que coloca necessariamente as suas ideias todas ali, mas o relator sempre influencia no trabalho. Eu, na introdução deste programa, fiz sérias e graves observações a respeito do sistema tributário brasileiro, em termos de conceito. Ataquei com bastante força o problema do progressivismo fiscal e também falei nessa curra que está sendo montada através desses projetos de lei referentes ao imposto sobre ganhos de capital, sobre a fortuna, eufemismo chamado fortuna, mas também vejo no projeto de Constituição coisas da mesma natureza, inclusive impostos progressivos sobre a herança, fortunas, etc. A Constituição, aliás, diz grandes fortunas. Serra, me diga, por favor, coisas sobre essa questão. Bem, eu creio que o projeto que está ainda em discussão na Assembleia Constituinte tem três aspectos que eu considero positivos. O primeiro é que ele procura promover, ou pelo menos dar a base, para que haja uma maior descentralização no Brasil, né, de receitas e, oxalá, venha a dar, nessa próxima etapa, também de funções, quer dizer, de encargos da União para estados e para municípios. Eu acho que esta é uma coisa positiva dentro do projeto. Não estou discutindo aqui a medida em que o faz, nem a questão da distribuição também das responsabilidades, que ainda são lutas que eu particularmente estou dando e que espero que possam ter um resultado positivo. O segundo aspecto é o aspecto da maior simplificação. Nós temos um imposto, que é o ICM, que é um imposto hoje estadual, que incide praticamente sobre todas as mercadorias. Pois bem, este imposto vai absorver 5 outros impostos existentes, que hoje são impostos federais. Então nós vamos ter uma simplificação, 6 impostos vão virar 1. E é um imposto, é uma coisa difícil de explicar de maneira rápida, que ao valor adicionado, em que sentido? Não vai ser um imposto em cascata, que incide numa atividade, esta vende para outra e vai incidindo, e por aí vai. É um imposto limpo e que, de alguma maneira, representa uma modernização do sistema tributário brasileiro. Por mim, teria ido mais longe nisso. Teria havido um único imposto no Brasil à circulação de mercadorias. Não ficou um único, mas ficou um bem maior. Eu acho que este é um avanço positivo feito pelo projeto. Um terceiro aspecto é o aspecto de garantias do contribuinte. O projeto, tal como ficou agora na sistematização, ele, depois de várias discussões, a meu ver, ele perde para aquele que saiu da minha comissão, né? Mas, de toda maneira, eu queria aqui ressaltar que há alguma coisa com relação à situação atual que melhora. Em que sentido? Por exemplo, o empréstimo compulsório, né? O empréstimo compulsório, para ser feito pelo governo, ele terá que ter uma aprovação da maioria absoluta do Congresso Nacional. Portanto, ele fica mais difícil
tem que ser mais discutido. E tem algo relacionado com outro capítulo do texto constitucional, mas que nós defendemos bastante, que é a mudança da figura do decreto-lei. Porque o grande inferno em matéria tributária, Maksud, é a questão do decreto-lei. Porque o governo vem, baixa um decreto-lei e a coisa fica válida a partir da publicação, sem que o Congresso discuta. E hoje, o Congresso, depois que publica, tem um mês ou um pouco mais para discutir. Se ele não terminar a discussão, se considera aprovado. Ele não pode modificar também o decreto-lei. A mudança só pode ser global. Então, às vezes, o decreto-lei tem coisas que são importantes e que, se for, digamos, se rejeitar no conjunto, essas coisas também caem. Um outro dado pior é que a eficácia é plena até a rejeição, o que vale dizer, todos os efeitos do decreto-lei só deixam de cessar no momento em que o Congresso rejeitar. Exatamente, muito bem observado. Um outro aspecto, e aqui eu creio que esse será objeto da nossa discussão aqui, é que ele cria maiores oportunidades para uma seletividade maior do sistema tributário. Eu vou dar aqui um exemplo que me parece bastante importante a esse respeito. Este imposto que eu disse, o ICM, o Imposto à Circulação de Mercadorias, ele incide sobre todas as mercadorias, com a mesma taxa, com a mesma alíquota, quer dizer, ele cobra das mercadorias a mesma coisa. Em linhas gerais, tem alguma diferenciação, mas em linhas gerais é isso. Ora, então paga, digamos, um produto que é mais essencial e um produto que é menos essencial a mesma quantidade de imposto como proporção do valor que esse produto tem. Pois bem, nós estabelecemos aqui a possibilidade de uma flexibilidade das alíquotas deste imposto do ICM. Então, isto poderá permitir uma maior seletividade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no governo aqui em São Paulo, era a nossa intenção aliviar os impostos sobre produtos de consumo básico do ICM. Mas não é possível. Por quê? Porque todos os outros estados, vocês imaginam a dificuldade, unanimemente teriam que estar de acordo com isso. Sempre tem um ou dois que não topam. Mas, Serra, então, com isso, agora nós vamos ter essa maior possibilidade de flexibilidade, digamos, nesse aspecto. Serra, você expôs, em termos gerais, os aspectos que você considera bons e que, como você diz, limitariam os poderes do governo. Mais do que agora, não limita tanto quanto se possa desejar, mas com relação à situação atual. Eu não acredito nisso. Eu acho que este projeto torna praticamente ilimitado o poder do governo de tributar. Mais do que hoje. Não, porque eu te dei exemplos aí. Inclusive, pior do que tudo, e aí eu vou passar agora a palavra para o Ives, quando fala aqui, na seção 2 do título 6, das limitações do poder de tributar, que realmente essa das limitações não limita nada, torna ainda mais ilimitado o poder do governo de tributar. Logo no início, nos princípios gerais do sistema tributário, ela diz, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, quer dizer, progressivismo. E o progressivismo é uma coisa ilimitada e além de ser essencialmente iníqua. Os impostos da União estão sempre aí, rendas, progressividade. Os impostos dos estados, causa-morte, isto é, heranças e doação de quaisquer bens e direitos, progressividade. Quando vai para o âmbito dos municípios, propriedade predial, territorial e urbana, progressividade. Quer dizer, na Constituição atual, isso não está colocado assim. E eu acredito que esta Constituição, ela dá poderes, essa proposta, poderes ilimitados do governo. Mas, Ives, eu gostaria de ouvir... Eu depois queria falar sobre isso. Claro. Eu gostaria que o Ives agora aproveitasse... Muito rapidamente, perfeito. Em primeiro lugar, estou plenamente de acordo que é uma grande conquista a lei. O decreto-lei, de certa forma, armadilhava o contribuinte. O contribuinte, quando menos esperava, tinha um decreto-lei e no dia seguinte a eficácia. Quando o decreto-lei era do dia 31 de dezembro, já era obrigado. E você sabe que, às vezes, pelo simples fato de que a coisa entre em eficácia, não dá nem para voltar atrás. Exatamente. Então, agora, sobre esse aspecto... Já que você fala de lei, não adianta dizer a lei vai estabelecer. Sim, mas exatamente. É preciso dizer o que é lei. Agora, isto eu gostaria de analisar o outro aspecto. No mundo inteiro, e o Serra deve ter esses elementos também,
o imposto sobre patrimônio e a teoria do progressivismo em matéria tributária está sendo reexaminada. Eu me lembro perfeitamente, Maxud, quando fazia uma palestra sobre um congresso em Nassau, nas Bahamas, em que o professor Michael Webster analisava de que forma eles conseguiram, na Inglaterra, impedir que investimentos ingleses saíssem para outros países da Comunidade Econômica Europeia, eliminando praticamente o progressivismo nestas indústrias que iriam para outros países que melhores condições lhe dessem no momento em que a Inglaterra entraria. Por quê? Porque a progressividade, quando excessiva, ela termina sendo um fator mais de desestímulo do que de estímulo de produção. E o aspecto interessante é que a progressividade, inclusive, ela termina gerando, muitas vezes, a corrupção e a sonegação. Eu cito, por exemplo, o caso que levou o Rubens Gomes de Souza, o Gilberto de Odeoacanto, a mudarem completamente o sistema tributário nacional com a emenda constitucional número 18. Até a emenda constitucional número 18, ou até a Constituição de 67, nós tínhamos um imposto sobre heranças. E esse imposto sobre heranças no Brasil era progressivo, era estadual e progressivo, você se lembra, certo? E chegava a 40%. O que acontecia naquela ocasião? Uma bela maneira de não se cobrar. Exatamente. Se faziam todas as espécies de composição, os valores eram sempre colocados no seu valor mínimo, os peritos tinham todas as facilidades para estabelecerem valores absolutamente reais e o Estado não cobrava. O que fez o Gilberto, o Rubens Gomes de Souza, o Carlos da Rocha Guimarães, quando idealizaram? Eliminaram a progressividade, criaram aquele imposto simples de 2% para as heranças e, em vez de se cobrar 40%, passou a se cobrar 2% e só sobre os valores imóveis. O que aconteceu? Sobre os bens imóveis. O que aconteceu? Por incrível que pareça, a receita aumentou, não obstante ter caído. Então, me parece que deveria ser reexaminado o conceito de progressividade na atual doutrina, porque a progressividade, quando ela é excessiva, ela desestimula. Agora, uma progressividade razoável, uma progressividade limitada, uma progressividade em níveis que leve, eu acho que isso é fundamental, porque tem que haver uma distinção entre aqueles que possuem menos e podem, evidentemente, pagar menos e aqueles que têm maior condição. Agora, a definição, Maxud, do que seja uma progressividade razoável, não desestimuladora, isto me parece que é algo que teria que ser realmente estudado nesse país. Estudado. Eu vou fazer agora uma breve pausa, mas antes eu quero dizer que a progressividade, ela só tem uma razão de ser quando eu pretendo que os impostos sejam equânimes e quero levar em conta os impostos indiretos. Esse é o único motivo para se ter a progressividade, uma leve progressividade, mesmo assim, apenas sobre os impostos de renda pessoais. Aliás, é o que eu proponho na minha proposta de Constituição. Você dá até um limite de 10% entre as alíquotas máximas e mínimas. Exatamente. Vamos fazer, então, agora um intervalo e vamos voltar dentro de alguns segundos.